Para mim é um prazer, né, participar, nem que seja um pouquinho assim da formação de todos vocês, né, os colegas fisiatras. Para quem não me conhece, então, meu nome é Milene, eu sou fisiatra e tenho especialização em geriatria também. Fiz toda a minha formação na Unifesp, né? Tanto a fisiatria quanto a geriatria, mestrado, doutorado. Minha linha de pesquisa principal, mestrado, doutorado, foi em AVC. E recentemente concluí também um MBA em gestão e saúde. Atualmente eu tenho uma atuação, né, em consultório particular. No Einstein, atualmente estou com a gerência do Centro de Reabilitação do Einstein. E é isso. E para mim é um prazer enorme falar desse tema, né? Transição hospitalar. Até muito pouco tempo atrás, isso era algo que não se dava a importância devida, né? Isso é um conceito que começou a se levantar a bola, se valorizar. Eu acredito que de uns 6 anos para cá, 5 anos para cá, não é algo muito antigo, né? E ainda requer muito entendimento, divulgação e educação nesse sentido. O que a gente percebe é que a maior parte dos médicos que atuam em hospital ainda desconhecem esse conceito, né, de transição hospitalar, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu tive a oportunidade, acho que há 5 anos atrás, mais ou menos, de trabalhar numa unidade de transição do Einstein e atualmente ajudo com algumas consultorias em algumas instituições de transição de São Paulo, porque gosto muito do tema, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dentro do conceito transição hospitalar, eu trouxe o AVC como modelo, como exemplo, né? Para favorecer o entendimento de vocês. Como eu conversei com o Caio até no dia que ele me convidou, é um tema super interessante, super importante, mas que de forma conceitual e para fins didáticos, ele acaba sendo um pouquinho restrito. O que eu quero dizer com isso? Que eu preciso muito da ajuda de vocês, com participação, com perguntas, para que a gente consiga usar o nosso tempo juntos, né? Porque senão eu sozinha aqui não vou conseguir sustentar o tempo total de aula que vocês têm. Então, peço aí a participação de vocês a todo momento, tá? Podem interromper. Na verdade, Caio, eu não consigo enxergar aqui na minha tela o número de pessoas que estão conosco e não sei se vai aparecer para mim as mãozinhas deles. Doutora, então, se você puder me ajudar... Isso, pode deixar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer pelo chat, que eu fico monitorando e aí eu transmito. Tá bom, ótimo. Perfeito. Obrigada. Então, vamos lá, né? O que a gente entende como conceito, né, de transição de cuidados? É o gerenciamento ativo nos momentos de transição entre as fases aguda e subaguda. Então, a gente precisa entender transição não só como a saída do hospital para casa, né? Mesmo depois do paciente já ter saído do hospital, existem algumas outras etapas de transição. Então, toda mudança de site, né, de cenário de cuidado é considerado uma transição. É um processo orientado por metas claras, tem como alvo pacientes que necessitam de continuidade do cuidado fora do ambiente hospitalar, tem como objetivo reduzir a complexidade, né,
Então, transição é diferente de reabilitação, né? Transição é uma etapa, onde eu ainda não estou falando de reabilitar o indivíduo, eu estou falando de reduzir complexidade ainda, tá bom? Melhorar a capacidade funcional, estruturar a rotina familiar e o ambiente para o cuidado no longo prazo. Então, esse é um resumo do que a gente vai conversar durante essa aula. No contexto mais amplo, a gente busca reduzir tempo de permanência hospitalar, reduzir readmissões, imprimir coerência na utilização de recursos, né? Então, como médicos, é muito importante que a gente tenha também essa preocupação em relação à utilização dos recursos, né? Eu preciso pensar nisso. Mesmo que não seja eu que esteja pagando a conta, nossa responsabilidade em relação ao sistema de saúde tem que ser total, né? Então, alguém vai pagar a conta, seja o SUS, seja o próprio paciente, seja a operadora. Então, enquanto médicos, nós temos que, de fato, estar atentos em prescrever o que é o melhor para cada paciente. Então, o tratamento certo, no momento certo e no local certo, né? Então, essa tem que ser uma preocupação constante de todos nós. E garantir melhores desfechos com menor custo, que é o que a gente está falando. E, de verdade, eu acho que o médico mais preparado, com mais capacidade para fazer tudo isso aqui, é o médico fisiatra, né? Então, lógico que o geriatra, enfim, um clínico geral, um médico de família, médicos que tenham uma formação de uma visão mais ampla, todos podem e todos devem, né, ter esse conceito e essa capacidade de trabalhar na transição. Mas, pelas características, né, da nossa formação enquanto fisiatra, eu entendo que nós somos os melhores especialistas para atuar nessa área, né? Nós estamos acostumados a trabalhar com processos com metas claras, né? Nós sabemos traçar prognóstico, porque tudo isso aqui depende de um prognóstico muito bem definido, né? Nós estamos muito habilitados a trabalhar com uma equipe multiprofissional, temos como escopo da nossa atuação o resgate de capacidade funcional, a estruturação e o olhar de rotina familiar e ambiente, né? Então, tudo isso faz parte do escopo da nossa profissão, da nossa especialidade. Então, eu não vejo um melhor especialista para atuar nas transições de cuidados. Como eu disse para vocês, eu trouxe o AVC como modelo para facilitar a nossa conversa e não à toa escolhi o AVC porque é a doença de maior prevalência, gerando incapacidade na população adulta. Quando a gente olha para as fases pós-AVC, não sei se vocês já viram isso aqui em algum momento, né? Didaticamente, a gente separa as primeiras 24 horas, a gente chama como fase hiperaguda. De 24 horas, né, a 7 dias, é a fase aguda. De 7 dias a 3 meses, subaguda precoce. 3 meses a 6 meses, subaguda tardia. E mais que 6 meses, a fase crônica. Por que eu trouxe isso aqui? Porque marcadamente nós temos várias fases de transição aqui, né? Onde o paciente vai merecer cuidados diferentes em locais diferentes, né? Então, é muito importante que a gente entenda a necessidade de cada uma dessas fases, né? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para vocês. Não sei se vocês têm como responder aí no chat. Seria interessante que pudesse responder. Quando que deve começar a reabilitação? Não a transição.
quando que devemos, num paciente com AVC, começar o processo de reabilitação intra-hospitalar? Queria ouvir de vocês um pouquinho. Está conseguindo visualizar o chat, doutora? Não estou. Eu vou lendo aqui conforme eles forem escrevendo. Tá bom. Já tem alguma resposta aí? Já, o primeiro corajoso, o Lucas Hopf, sugeriu 48 horas após o AVC. Uhum. Mais alguém? Por enquanto, não. Vamos, gente. Não? Tá bom. Então, Lucas, obrigada aí pela ajuda. Na Doutora, verdade... Oi. temos mais um aqui. O Marcos Mauri sugere desde o diagnóstico. Uhum. Na verdade, é isso, né? A gente deve começar a reabilitação assim que o paciente estiver estável clinicamente, tá? Se isso ocorrer nas primeiras 24 horas, a gente começa algumas ações de reabilitação nas primeiras 24 horas, tá? É muito importante a gente caracterizar o que nós estamos chamando de reabilitação, tá? Então, nessas primeiras horas, o que eu estou chamando de reabilitação são medidas para prevenção de problemas. Eu não estou chamando de reabilitação terapias que façam estímulo cerebral, tá? Porque essas a gente não pode começar nessa fase hiperaguda e aguda, tá bom? Então, mas eu posso e devo, por exemplo, já ter uma avaliação da disfagia para introdução de dieta nas primeiras 24 horas. Isso já é uma ação de reabilitação, né? Se o meu paciente já tem condição clínica para isso, eu já posso começar a tirá-lo do leito, sentá-lo no sofá. Isso, de certa forma, é uma preocupação voltada à reabilitação, né? Então, nos primeiros 5 dias, as ações de reabilitação são voltadas para a prevenção de complicação e não para a estimulação cerebral, ok? Depois de 7 dias, aí sim, eu posso começar com terapias focadas na neuroplasticidade, na estimulação cerebral. Então, os estudos mostram que se eu começar isso antes, eu posso provocar um fenômeno de hiperexcitabilidade, perdendo inclusive a área de penumbra. Então, eu posso piorar o meu paciente, né? Então, isso é muito importante. Então, eu saber o que eu vou dar, né? Em que fase e aonde. A literatura mostra pra gente que após 7 dias, o ideal é que esse paciente entre num processo de reabilitação mais intensivo. E aí começa a primeira fase de transição, né? Que é quando ele precisa sair para uma unidade de reabilitação. É lógico, né, que a gente sabe que o nosso Brasil é muito heterogêneo em relação às estruturas hospitalares, aos sistemas de saúde, né? Se a gente estivesse falando do processo ideal, o ideal é que esse paciente, no 7º dia, até o 7º dia, né? 6º, 7º dia, migrasse, transitasse para uma unidade de reabilitação, que, de modo geral, é ainda em ambiente hospitalar, né? São unidades hospitalares de transição, são específicas para essa função, e depois disso, dali a 30 dias, ele iria para um centro de reabilitação. Então, isso num cenário ideal, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Então, aqui eu queria só exemplificar esse caminho, essa continuidade do paciente com AVC, para vocês começarem a visualizar o que a gente chama de transição, tá bom? Então, aqui é só reforçando o que eu já falei. A literatura fala que para o AVC isquêmico,
4 dias, para o AVC hemorrágico 7 dias, seria o tempo ideal para esse paciente ir para uma unidade de reabilitação. No Einstein, por exemplo, como nós temos o centro de reabilitação dentro do hospital, né? Nós somos um centro de reabilitação que tem o privilégio de atender não só pacientes externos, mas também pacientes internos. Então, o paciente, quando ele sai da semi-intensiva e vai para a enfermaria, nós já começamos a descer esse paciente para o centro de reabilitação. Tá? E assim que ele já tem complexidade, né, reduz sua complexidade de cuidado, a alta acontece, e aí a gente vai discutir mais para frente. Essa alta hospitalar pode acontecer tanto para um centro de reabilitação, quanto com um home care, um atendimento domiciliar, quanto para uma unidade hospitalar de transição, né? E a gente vai explicar isso mais para frente. Mas é assim que a gente funciona hoje aqui no hospital. Doutora. Oi? Temos uma pergunta no chat. O Ricardo Savodelli pergunta se nos casos da trombólise bem-sucedida, se esse raciocínio se altera um pouco ou se mantém a mesma coisa. Ótima pergunta, Ricardo. Na verdade, a trombólise, ela hoje a gente vê que reduziu em muito a incapacidade secundária ao AVC, né? Então, até vou fazer um parênteses aproveitando a pergunta e contar para vocês que alguns anos atrás eu comecei a cabeçar um projeto no hospital onde eu queria convencer a instituição de colocar o fisiatra para acompanhar 100% dos pacientes com AVC no hospital. Essa era a minha meta, né? E eu achava que, de fato, 100% dos pacientes com AVC precisariam de mim e da equipe, obviamente, de fisiatria e reabilitação. O que a gente viu? Que por estarmos num hospital de excelência, né, onde a trombólise é feita precocemente, de forma adequada, 30% apenas desses pacientes com AVC precisaram de um cuidado de reabilitação, ou seja, os demais, pela trombólise adequada, eles saíram completamente sem incapacidade, né? Então, o que vai nortear aqui o nosso raciocínio não é só a trombólise, né? É a incapacidade do paciente, tá bom? Então, se eu estou avaliando o paciente e ele tem alguma disfunção, né? Eu provavelmente vou precisar de um cuidado maior nessas transições. Agora, a gente precisa lembrar de um outro aspecto importante, que eu acho que está até sinalizado aqui na tela que nós estamos agora. Eu posso estar diante de um paciente com AVC que fez uma trombólise adequada, saiu completamente sem nenhum déficit, mas ele é um idoso, né? E o idoso, ele tem riscos de perda funcional pela própria hospitalização, né? Independente da doença. Então, e aqui a gente coloca alguns números, né, em relação a isso. Então, a perda funcional durante uma hospitalização prolongada precisa ser a preocupação de uma equipe de transição, evitar esta perda. O declínio funcional durante a hospitalização em idosos pode variar de 40% a 75%. É muita coisa, né? 10 dias de internação levam a uma perda de 12% da capacidade aeróbica, equivalente à perda fisiológica de uma década. É muita coisa. 1 em 5 pacientes idosos experimentam eventos adversos durante a transição do hospital para casa. Desses, 1/3 desses eventos adversos são possíveis de serem prevenidos e 1/4 levam à readmissão hospitalar. O custo estimado com readmissão entre idosos é de 17 bilhões de dólares ano, né? Então, independente, Ricardo, desse paciente ter ou não incapacidades secundárias a um AVC, por exemplo, a gente precisa estar atento se
por exemplo, ele é um idoso, né? Porque o risco de perda é alto e a gente precisa olhar para isso, tá bom? A gente fez um trabalho há alguns aninhos atrás, que a gente publicou, inclusive, nós avaliamos 500 pacientes que estavam internados no nosso hospital, com o objetivo de avaliar os fatores preditivos para a longa permanência hospitalar. Foi uma coorte, e onde a gente estudou várias variáveis, né? Desculpem a redundância. Vários fatores, como idade, tipo e número de diagnósticos, internações pregressas, a hemoglobina, diabetes, rebaixamento do nível de consciência, o peso, o Barthel, o diagnóstico, a capacidade cognitiva, número de medicações, o risco nutricional, riscos sociais e quedas. Esses fatores, essas variáveis não foram aleatórias, né? Foram escolhidas porque a literatura levanta essas variáveis como as principais preditoras de longa permanência hospitalar. Então, ao analisarmos, né, o resultado do nosso trabalho mostrou que a variável mais importante na predição de risco para longa permanência foi a incapacidade de se transferir do leito. Então, quando eu tenho um paciente que não consegue se transferir sozinho da cama para a cadeira, por exemplo, né, isso é um indicador super forte de que esse paciente tem riscos de longa permanência, de readmissão e de dificuldade, né, a gente traduz isso, de dificuldade em realizar uma transição segura. Então, esse é um paciente que vai precisar de uma equipe de reabilitação muito especializada, fazendo a transição dele para casa, para evitar esses desfechos, tá? Então, vocês que trabalham em hospitais, eu aconselho fortemente, é lógico que existem várias escalas disponíveis na literatura, se vocês forem estudar, vocês vão encontrar várias escalas que levantam, né, que têm o objetivo de avaliar os pacientes de risco para longa permanência, readmissão, morte e quedas. Existem várias. Das que existem na literatura, a que eu mais gosto é a escala da Mayo Clinic. Então, para quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha. Mas se vocês não tiverem condições de usar uma escala, eu sugiro fortemente que vocês iniciem o trabalho de vocês pelos pacientes que têm dificuldade de se mobilizar da cama para a cadeira. Esse é um fator de risco, é um preditor super importante. E eu acho que é né? E eu não sei se isso é claro para vocês, assim, porque quem nunca trabalhou no hospital deve estar, talvez, aí no abstrato, né? Porque quando a gente leva para as diretorias, né, para a gestão de um hospital, que aquele hospital precisa contratar uma equipe de transição e reabilitação, eles vão falar, mas como assim? Vocês vão atender todos os meus pacientes? Qual é a proposta? Né? Então, você precisa ter coerência quando você leva para um gestor essa sugestão. E nesse sentido, eu acho que a gente deve começar a atuação dessas equipes para esses pacientes com dificuldade de saída do leito. Se a gente começar por esses, a gente já vai conseguir um resultado de redução de custo bastante grande, tá? Então, fica aqui essa sugestão para quem gosta de trabalhar nessa área. E aí a literatura é super rica, né, em nos ajudar a fortalecer essa necessidade de que os hospitais precisam ter boas equipes voltadas para a reabilitação precoce e transição, né? Aqui tem alguns exemplos na tela, mas existem vários estudos mostrando isso, né? Que uma equipe que faça identificação de risco, intervenção multiprofissional integrada e implantação de estratégias de transição e continuidade, sim, reduzem
todos os desfechos desfavoráveis e custo, tá? Então, é muito importante esse tipo de ação dentro dos hospitais, tá? Aqui tem um outro estudo embaixo, né, onde o programa de reabilitação precoce é capaz de reduzir risco de perda funcional, institucionalização, longa permanência e readmissão, afirma ser seguro e viável, né? E o estudo que está ao lado, além de reforçar tudo isso que eu acabei de dizer, ele mostra claramente uma redução de custo, né, em números. Então, eu acho que aqui é um nicho de trabalho, de atuação muito importante para todos nós. E aí a gente passeia por outras literaturas, e aí eu gosto sempre de olhar as meta-análises, né? Porque são os modelos de estudo mais robustos, né, que a gente tem. Então, aqui é um exemplo voltado para pacientes em geral, né, de um hospital geral, que mostra estratégias de transição implementadas precocemente conseguem reduzir o tempo de permanência com segurança. E aqui um outro, né, que também é uma meta-análise voltado para o AVC. Aí esse especificamente a transição de cuidados no AVC. Esse estudo aqui vale a pena dar uma olhada, porque ele traz um outro conceito interessante embutido nele. Ele não só reforça a importância de uma transição de cuidado adequada, né, como a gente já bem falou, mas ele chama atenção para um outro conceito interessante. Se vocês forem conhecer centros fora do Brasil, né, não sei quem já teve oportunidade, é muito comum, né, eles entendem que o paciente com AVC precisa sair ali por volta do 7º dia e já ir para um hospital de transição, onde vai ficar em torno de 30 dias e depois ele vai para o centro de reabilitação ambulatorial. Então, esse é o modelo que sempre se preconizou. E agora, estudos mais recentes estão questionando esse modelo também e se aproximando do modelo que nós temos no Brasil, onde não é todo paciente que vai para uma unidade de transição hospitalar, né, saindo do hospital, e sim os pacientes mais graves. E os pacientes menos graves, que são os ranking 3 e os ranking 4 com suporte social, eles podem sair desse 7º dia, né, a partir do 7º dia, e já ir para casa com uma estrutura de reabilitação e transição por trás, né? Então, tanto no domicílio quanto no centro de reabilitação. E aí tem demonstrado redução de custo, esse modelo, e um ganho adicional, que eu acho que está até nesse slide aqui, né? De resultado funcional pelo fato do paciente estar em casa e poder vivenciar as dificuldades dentro da sua própria realidade, né? Então, isso é interessante, tá? Porque é um pouquinho diferente do modelo americano que vinha sendo preconizado até pouco tempo, tá? E eu acredito muito nesse modelo. Acho que a gente tem que ter critérios, a gente vai estabelecer esses critérios mais para frente. Então, eu acho que não são todos os pacientes que devem, com AVC, que tem que sair já do hospital e ir para uma unidade de transição. Eu acho que muitos podem ter essa transição de forma segura, indo para casa e frequentando um centro de reabilitação ambulatorial. Tá bom? Perguntas até aqui? Contribuições, experiências? Queria saber como está a experiência de vocês aí em outros estados, né? O Caio me falou que hoje a gente tem aqui residentes não só de São Paulo, mas de outros estados do Brasil. Não sei se vocês têm aí a oportunidade de trabalhar em hospitais, fazendo, né? Ou acompanhando essas questões de transição. Ninguém? Estou monitorando o time aqui, doutora. O pessoal está meio tímido. Assim que alguém se manifestar, eu aviso. Cutuca eles no WhatsApp aí, Caio. Dá um jeito. Tá bom. Então, aqui é o resumo dessa meta-análise que eu contei para vocês, né?
E aí eles colocam que o perfil de paciente que iria direto para casa e não passaria por uma unidade de transição antes, seriam os pacientes estáveis, clinicamente, óbvio, com leve a moderada assistência para transferência e que tivessem suporte social ou morassem próximo ao centro de reabilitação, né? Então, são critérios que a gente também usa no nosso dia a dia, na hora que a gente é chamado lá no andar, pelo neurologista, por exemplo, para opinar, né? Então, isso é muito comum aqui no Einstein, quando a gente é chamado, né? O neuro gostaria da nossa opinião. O que é melhor para esse paciente? É continuar um tempo ainda mais aqui no hospital? É ir para uma unidade de transição? É ir para casa com home care? Ou é ir para casa frequentando um centro de reabilitação ambulatorial, né? Então, são esses 4 cenários, né? E a escolha de qual dessas opções, né, nós vamos dar para o paciente, ela não é aleatória, né? Ela não pode, não deve ser aleatória, que como nós estamos discutindo aqui, já existe ciência por trás disso, mostrando como escolher o local adequado, no momento adequado para cada paciente desse. Eu acho que esse slide talvez seja o slide mais importante de toda a aula. Ele resume para a gente o que nós, enquanto médicos, fisiatras, o que nós temos que olhar, o que nós temos que garantir na hora que somos chamados para fazer o cuidado de transição hospitalar dos pacientes, tá? Então, acho que isso aqui é um checklist importante para a gente ter fixo aí na cabeça. Então, quando eu olho um paciente desse, o que eu preciso? Garantir que o aporte nutricional e tudo que esteja relacionado à nutrição esteja adequada. Então, é muito comum as famílias irem para casa ainda com dúvidas de como manejar uma dieta por gastrostomia, por exemplo. Isso não pode acontecer. Eu preciso ter certeza que essa família está habilitada a fazer a dieta desse paciente, né? Então, esses 3 primeiros domínios que vocês estão vendo, então nutrição, dor e incontinência, eles não estão aqui à toa. São os 3 fatores que mais trazem o paciente de volta para o hospital. Então, se eu não tiver orientado adequadamente todos os aspectos relacionados à nutrição, relacionados ao controle de dor, e relacionados à abordagem das incontinências, se eu não abordar esses 3 aspectos, o índice de readmissão é enorme, tá? Então, eu tenho que garantir a educação em relação a tudo isso aqui, tá bom? Então, incontinência, então, se é um paciente que precisa fazer um cateterismo intermitente, eu preciso garantir ainda dentro do hospital que ou o próprio paciente, se ele tem condição, ou a família, ou o cuidador, tenham capacidade para realizar esse autocateterismo, esse cateterismo, por exemplo, tá? Então, todos os cuidados relacionados a isso precisam estar cercados na minha orientação. Prevenção de complicação secundária, então, lógico, né? Eu preciso olhar se o paciente precisa de meia elástica, né? Se o paciente com a condição de pele do paciente, se precisa de prescrição de uma almofada em cadeira de rodas adequada, um colchão adequado, se é um paciente que vai ficar mais acamado, né? Eu preciso olhar se ele precisa de órteses, né? Para evitar as deformidades. Então, eu preciso ter o olhar preventivo para todas as complicações inerentes àquele caso que eu estou avaliando. Evitar a polifarmácia, né? Porque também é um outro fator que traz complicações e que faz com que o paciente muitas vezes complique e volte para o hospital.
Rotina de atividades, então eu preciso ter clareza da minha prescrição, do meu plano de cuidados, né? Então eu não posso simplesmente falar para o paciente na alta, ó, o senhor vai precisar de fisioterapia e fonoaudiologia. Não, né? A gente precisa, qual é a intensidade? Qual é a especificidade? Qual é o objetivo de cada uma dessas terapias? E em que prazo? Geralmente, a gente não vê os colegas colocando prazo. É muito importante que o paciente saia com a educação de que aquele plano que eu estou fazendo no momento da alta, ele é temporário. Eu preciso reavaliar este paciente em, no máximo, 15 dias após a alta. Porque muito provavelmente, depois de 15 dias, o plano de cuidado para ele já vai mudar, né? Então, ele não vai ficar meses com aquela prescriçãozinha que eu fiz no momento da alta. Ele vai sair com uma prescrição que geralmente é de 15 dias. 15 dias eu preciso que ele volte para uma reavaliação para que a gente faça um novo plano de cuidados para ele. Então, é muito importante que a família entenda que a reabilitação é um processo dinâmico, não é estático, né? E que, por exemplo, para os pacientes neurológicos, como no AVC, se eu não tiver essa variabilidade de estímulo, se eu não mudar a forma de estimular, esse paciente deixa de melhorar, né? De ter o potencial de melhora. Então, essa educação na prescrição precisa estar clara. Então, quantas vezes por semana, o que exatamente eu quero, com qual objetivo, por quanto tempo, né? Se eu quero uma atividade mais intensa, eu preciso de fazer uma avaliação de risco cardiológico, né? E definir também prescrições em relação à frequência cardíaca, né? Então, tudo isso precisa estar na nossa prescrição de alta. Treinamento de pacientes familiares e cuidadores, então eu tenho que ter a garantia disso, né? Isso precisa acontecer dentro do hospital. Então, eu costumo dizer para as famílias, inclusive, né, que a alta hospitalar, ela começa no primeiro dia de internação, né? Então, eu falo isso para todos eles. Então, e às vezes eles se assustam, né? Mas a gente conversa e fala, não, porque eu não consigo preparar uma família com seus cuidadores de um dia para o outro, né? Então, é desde o primeiro dia que a gente já sabe que aquele paciente vai precisar de contratação de cuidador, por exemplo. Então, a gente já começa a orientar isso para as famílias, para que a família tenha tempo hábil de trazer esse cuidador para dentro do hospital, para que eu ensine esse cuidador a tirar o paciente do leito, a trocar roupa, a manejar as ostomias, se tiver, né? Então, eu preciso de um tempo para isso acontecer. Então, se eu não conversar com a família já nos primeiros dias, isso não vai acontecer. Então, a transição de cuidados, ela é iniciada assim que possível, né? E não no momento da alta, tá bom? Adequação ambiental, então, como a gente falou, né? Prescrições de cadeiras de rodas, barras de apoio, elevação de vaso sanitário, elevação de sofá ou de cama, né? E todas as outras tecnologias facilitadoras que a gente pode pensar. Uma das barreiras mais comuns à deshospitalização hoje, para mim, na minha prática, por incrível que pareça, são as escadas. É muito comum a gente, às vezes, ter um paciente já pronto para alta e a família não ter ainda solução para entrar com esse paciente em casa, né? Porque muitas vezes não tem um elevador, né? A casa tem muitas escadas. Então, por exemplo, aquelas cadeiras escaladeiras, não sei se vocês já viram isso, tem sido uma grande solução para a gente favorecer essa transição do paciente para casa quando ele tem escadas, né? E se eu não sei, se eu não perguntei isso desde o primeiro dia para essas famílias, né? Como é o ambiente, como é que é a casa, né? Eu dificilmente vou conseguir estar com essa família
preparada para a alta no momento certo, tá? Então, a gente precisa sempre se antecipar um pouquinho. Treinar as transferências, como a gente falou, já tive vários casos. Recentemente tive um bem emblemático, onde uma paciente teve alta de um outro hospital, era uma idosa cuidando de uma outra idosa, que é uma realidade que está cada vez mais comum, né? Era uma idosa cuidando de uma outra idosa após uma artroplastia de quadril. Não tiveram nenhum tipo de educação, treinamento, orientação em relação a como tirá-la da cama. Era uma paciente que teve algumas complicações pós-operatórias, com muita dor. E o que aconteceu? Ela ficou em casa, acamada, né? Então, uma cirurgia que teria sido relativamente simples, né? A reabilitação, acabou ganhando várias complicações secundárias, e aí ela veio para a gente, foi internada no nosso hospital, como, não foi uma readmissão, porque não foi no mesmo hospital, né? Mas não deixa de ser uma readmissão que poderia absolutamente ter sido evitada, né? Então, a gente orientou essa idosa várias questões, e entre elas, o uso de um disco de transferência, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto, que é aquela rodinha, né? Que o paciente só pisa ali e favorece a saída do leito, que favoreceu muito essa questão de uma outra idosa tirando a paciente da cama, né? Então, foi treinada, orientada, e isso favoreceu a ida para casa. Então, sempre atentos, fiquem sempre atentos a isso, se a família e cuidadores estão realmente seguros em tirar o paciente da cama, porque senão eles vão para casa e continuam na cama, e aí colhem todas as complicações disso, né? O que mais que a gente precisa fazer no momento da transição? Garantir a comunicação entre as equipes, né? Então, se o meu paciente está indo para um outro serviço, está indo para uma unidade de transição, né? Eu preciso garantir essa comunicação com a equipe que vai atender o meu paciente. A gente, no Einstein, a gente usa, não vou dizer muito, mas a gente usa de forma significativa a telereabilitação para acompanhar alguns pacientes que passaram por internação e são de outros estados. Então, também pode ser um recurso que ajude, né, no segmento desses pacientes após a alta, garantindo que, de fato, todas as transições pós-alta estejam sendo feitas de forma adequada. Dúvidas até aqui? Vocês estão tão quietinhos. Doutora, temos sim. Vamos lá. Temos uma contribuição do Lucas Hoppe, que é um colega de Porto Alegre. Ele pergunta, na verdade ele começa falando que lá em Porto Alegre, infelizmente, eles não têm unidade de transição. Então a pergunta é, se nesses casos a preferência deve ser por uma internação mais longa, visando uma maior independência, melhores condições na alta, ou uma alta mais precoce para tentar minimizar os riscos da internação prolongada. Ótimo, é Lucas, né? Ótimo, Lucas. Isso, Lucas, vai depender muito da estrutura que você tem, né? De modo geral, o ideal é evitar a hospitalização prolongada, né? Mas garantir que essa reabilitação seja feita no ambiente ambulatorial. Então, se você tem estrutura de centro de reabilitação ambulatorial, o que eu aconselho é não prolongar a internação hospitalar e migrar para um centro de reabilitação ambulatorial. A gente vai passar, Lucas, por alguns slides mais adiante, onde talvez eu te traga um pouquinho mais de clareza nessa sua decisão, tá? Então, qual paciente que vai para um lugar, qual paciente que vai para o outro. A gente costuma, e assim, em São Paulo, Lucas, a gente tem unidade de transição, mas nem sempre a gente consegue convencer as operadoras a garantir o cuidado numa unidade de transição. Então, às vezes a gente indica e a operadora não faz a cobertura. Então, o que a gente muitas vezes faz
fazer um tratamento misto, mesclado entre cuidados domiciliares e centro de reabilitação, tá? Quando o paciente é um pouco mais grave. Porque a gente sabe que o paciente que tem alto potencial de reabilitação, se ele fica só com o home care, muitas vezes ele não é estimulado adequadamente, por melhor que seja o home care. Porque, de modo geral, as equipes de home care não são treinadas e não têm estrutura tecnológica para reabilitação. De modo geral, eles são treinados para fazer prevenção de complicações, né, cuidados clínicos, que é muito diferente de reabilitação especializada, né? Então, o que a gente às vezes faz, se o paciente ainda tem complexidade clínica, mas tem também um alto potencial de reabilitação, e eu não consigo migrá-lo para uma unidade de transição, que seria o cenário ideal para ele, eu faço esse modelo misto, tá? Aí depende, né, de caso a caso, mas, por exemplo, 3 vezes por semana em casa, 2 vezes por semana no centro de reabilitação, sabe? Então, a gente depende muito da estrutura que você tem. Mas a mensagem que deve ficar é sempre evitar a hospitalização prolongada, tá? Aqui na tela é um exemplo de um estudo, né, me fugiu agora a referência, Advisory Board, que avalia todas as principais barreiras à deshospitalização. E uma delas, que é bem foco da nossa atuação, é a família despreparada, né? O fato das famílias estarem despreparadas é, para eles, uma das principais barreiras para deshospitalização. Então, quando você tem uma equipe de transição focada nisso, você tem uma barreira a menos para deshospitalização, né? Por isso é tão importante tudo isso que a gente está falando. Voltando um pouquinho para o cenário do AVC, como modelo, né, que a gente está usando como exemplo, esse estudo ele é bem interessante. Não sei se vocês já tiveram alguma aula de AVC, eu recomendo esse guideline. Ele reforça para a gente, na verdade, vários conceitos, ele é um estudo que vale a pena a leitura, mas um dos conceitos que ele reforça é a história da reabilitação precoce, que a gente já falou, a história da dose certa, né, que é aquilo que a gente falou no começo da aula. Então, eu não posso fazer terapia intensiva, terapia para estimulação cerebral na primeira semana. Então, ele reforça esse conceito. Ele reforça o conceito de que o cuidado multiprofissional tem que ser coordenado por um médico especializado. Então, existem vários estudos que comparam a reabilitação, o atendimento multiprofissional não coordenado, ou seja, aquele paciente que tem toda uma equipe, tem físio, tem TO, tem fono, tem tudo, mas cada um separadinho, né? Não existe uma integração. Eles comparam esse modelo com modelos integrados, né? Com discussões de equipe, ferramentas de integração e de objetivos únicos. E quando compara na literatura esses dois modelos, evidentemente que o modelo coordenado traz melhores resultados, tá? Então, ele reforça, esse artigo reforça esse conceito e coloca também a família como parte importante dessa coordenação do cuidado, né? Aqui só para trazer um pouquinho de novo o AVC para a pauta. Quando a gente olha para o AVC, além daqueles fatores que eu coloquei para vocês que a gente tem que se preocupar, né, na transição do paciente, para o AVC eu levantei alguns outros fatores que eu quero que vocês sempre tenham atenção. Então, a questão da disfagia, lógico, né? Então, isso precisa estar sempre sendo muito bem avaliado. A mobilização precoce, como a gente já falou, né? O uso sistemático de medidas de avaliação, perdão,
Então, isso também é muito importante, né? Que vocês, nas rotinas de vocês, tenham uso de escalas, porque as escalas também serão termômetros para as transições. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo até lá na frente, quando você já está com o seu paciente no centro de reabilitação. Também existe o momento da alta do centro de reabilitação, né? Não é só do hospital. E como é que eu sei que eu cheguei na alta desse paciente, né? E que eu vou transitar para uma fase outra com o meu paciente? Muitas vezes as escalas podem me ajudar. Então, se eu tenho a MIF, aqui no AVC a gente usa a MIF, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 2 MIFs estáveis, ou seja, sem nenhuma melhora, pode ser que isso seja um bom indicativo de que eu estou próximo do momento da minha alta, tá? Do tratamento do centro de reabilitação. Isso é muito importante, né? Lembra que a gente falou no começo que a gente tem que ter a preocupação em relação à utilização dos recursos, né? Então, a gente tem que ter em mente isso, né? Não dá para a gente ficar com os pacientes em reabilitação a vida toda. Então, a gente precisa. Mas o paciente vai precisar de algum cuidado a vida toda? Pode ser, dependendo da gravidade, né? Ele pode ser. Se for um paciente, assim, muito espástico, com risco de deformidade muito alto, pode ser que eu precise, sim, de um físio de longuíssimo prazo, fazendo essa manutenção. Mas eu tenho que ter clareza com a família e com o paciente que eu não estou mais em fase de reabilitação. Eu estou em fase de manutenção, né? Então, essa clareza, muitas vezes, ela é trazida para o paciente na forma das escalas. Eu gosto muito de compartilhar com o paciente no momento da consulta as escalas, né? Às vezes eu viro a tela do computador, mostro para eles como é que está a MIF deles, como é que está a evolução da MIF, né? Para trazer para o concreto, porque para eles é tudo muito abstrato, né? Então, essa é também uma dica que eu gostaria de deixar. Plano de alta precoce a gente já falou, né? Acho que isso aqui a gente já falou bastante. De forma específica no AVC, considerar o uso de antidepressivos, né? Então, se o seu paciente não tem alto risco para sangramento, se você está tranquilo em relação à parte cardiológica, podemos considerar o uso de antidepressivos de forma precoce, devemos. O uso do estabilizador de ombro para prevenção das luxações, nos casos de pacientes flácidos, né? Devemos pensar nesse momento hospitalar, né? O paciente já tem que sair do hospital com essas prescrições. As órteses de posicionamento, aí o oposto, né? Para os pacientes espásticos, então o estabilizador de ombro a gente prescreve para os flácidos, as órteses de posicionamento para os espásticos, né? Não prescrevemos órtese de posicionamento de mão para paciente flácido. Estou falando o que parece óbvio, mas a gente vê muita prescrição de órtese de membro superior para paciente flácido, quando na fase plégica. A gente ainda vê bastante isso. E isso deve ser evitado, tá? Porque os pacientes plégicos e flácidos, eles têm uma tendência de deformar não em flexão, e sim em extensão, até pelo próprio edema que acaba acontecendo nesses pacientes. Então, se eu coloco uma órtese de membro superior, eu provoco uma iatrogenia, eu agravo esse risco, né? Então, muita atenção em relação a isso. Controle de dor a gente já falou, aporte nutricional e a parte de incontinências, né? Princípios da reabilitação após a alta hospitalar. Tem que ser sempre individualizada, a gente já falou, né, dessa questão da intensidade, né? Na sua prescrição, vocês precisam sempre lembrar de colocar tudo isso, tá bom? Que ela é dinâmica, que tem a variabilidade do estímulo. Então, não se esqueçam de colocar o prazo das prescrições, tá? Reabilitação em paralelo com o condicionamento. Então, aqui embaixo tem uma referência, ó, que também é legal de vocês lerem, em relação ao condicionamento. Quando eu fiz residência, né? Não tem tanto tempo assim,
a gente tinha como premissa finalizar a reabilitação funcional para depois indicar o condicionamento. Isso já caiu por terra, o condicionamento agora, ele deve começar já nas primeiras semanas pós-AVC. É lógico que com uma prescrição de segurança, né? Mas o condicionamento tem que andar junto com a reabilitação funcional, tá? Sempre atentos às barreiras, né? Como a alteração de tônus, dor e depressão. E, de novo, aqui a história do local adequado. E aí a gente começa a falar especificamente disso, do local. Como é que eu escolho o local? Então, a gente passou aí pelo conceito, né, do que é a transição. A gente passou pela importância, eu espero que isso tenha ficado claro, a importância de ações, de equipes de transição. A gente passou pelos fatores e pelas diretrizes, né, que eu tenho que ter na hora que eu avalio um paciente em transição de cuidado, né? Então, tudo que eu preciso garantir no momento da transição, né? Então, queria que vocês saíssem com tudo isso em mente. E agora, a gente entra, então, na discussão da escolha do local. Como é que eu escolho o local? Que é um pouquinho do que o Lucas trouxe aí na pergunta dele, né? Existem vários organogramas como esses que vocês estão vendo aí na tela, cada um mais complicado que o outro. Eu depois desse slide eu vou mostrar o que a gente usa na prática, tá? Mas esse é um dos que mais se vê aí na literatura, que tem a MIF como linha de base, né? Para estratificar esses pacientes. E aqui, de forma assim muito simples, como é que eles usam, qual é o racional deles, né? Quem é que vai para o home care e quem é que vai para um centro de reabilitação? Então, se o paciente precisa de um tratamento unidisciplinar, ou seja, só fono, ou só físio, ou mesmo pacientes que não precisam de uma equipe integrada, né? Não há necessidade de uma integração. Ele não necessita de tecnologias diferenciadas para o tratamento dele. Ele tem dificuldade de ser transportado. Ele tem baixa tolerância à posição sentada. Então, se um paciente não consegue ficar mais do que 3 horas sentado, ele é um paciente que vai para o home care, tá? Se ele tem uma menor especificidade de reabilitação e maior complexidade de cuidados, né? Então, quero que vocês separem na cabecinha de vocês complexidade de cuidado e complexidade de reabilitação, tá? Então, se ele atende a esses critérios, ele vai para o home care. E se ele, por outro lado, é um paciente multidisciplinar, que depende de tecnologia e estrutura, tem tolerância para ficar mais do que 3 horas sentado, tem suporte social e transporte, e tem uma complexidade de reabilitação e não de cuidados, esse é o paciente que vai para o centro de reabilitação. Trazendo para o racional do AVC, a gente usa o ranking, né, que é a escala de ranking, que vocês com certeza conhecem, para selecionar essa escolha, né, de local de tratamento dos pacientes. Apesar da ranking ser uma escala voltada para o AVC, validada para o AVC, é bem possível e eu aconselho que a gente use o racional dela para todo e qualquer paciente, né? Pela complexidade da incapacidade que a ranking traz, a gente consegue fazer a transposição do raciocínio para outros pacientes também. Então, eu acho que esse exemplo aqui, ele não cabe só ao paciente com AVC, tá bom? Mas, então, vamos lá. Então, usando a escala de ranking de 1 a 2, né, aquele paciente com incapacidade muito leve,
esse paciente ele vai para o centro de reabilitação, né? Então, isso é mais fácil, né? A gente não vai visualizar esse paciente aqui com home care, a gente não vai visualizar esse paciente aqui dentro de uma unidade de transição hospitalar, né? Uma unidade hospitalar de transição, né? Então, ranking 1 e 2, acho que é muito fácil para todo mundo. O ranking 3 pode ser que gere alguma dúvida, tá? Então, se ele é um ranking 3, ou seja, ele tem uma incapacidade moderada, de modo geral, em quase a totalidade dos pacientes, esse paciente é um paciente para centro de reabilitação, tá? Agora, se ele tem uma complexidade social, ou seja, ele não tem quem leve ele para o centro de reabilitação, né? Não tem estrutura. Eu tive recentemente um paciente onde o paciente vivia com um filho que era esquizofrênico, né? E era o único cuidador. E o paciente e o filho não estava absolutamente controlado da doença. Então, era um risco para esse paciente ir para casa num primeiro momento. Então, ele precisava melhorar funcionalmente para depois voltar para casa. Então, a gente mandou ele para uma unidade de transição, né? Então, no ranking 3, de modo geral, é centro de reabilitação, exceto se ele tem ainda alguma complexidade social ou clínica, né? Então, se ele tem, por outros motivos, ainda uma complexidade clínica que dependa de uma diálise, de medicações endovenosas, por exemplo, né? Ele pode ir para uma unidade de transição antes de migrar para um centro de reabilitação, tá bom? No ranking 4 e 5, de modo geral, é o contrário. Esse paciente, melhor seria que ele saísse do hospital e fosse para uma unidade de transição e reabilitação, tá? Mas também depende, né? E depende principalmente do potencial de reabilitação que ele tem. Se eu enxergo um potencial de reabilitação de curto prazo, esse é o paciente ideal para um hospital de transição, né? Então, por quê? Porque eu sei que em 30 dias, porque quando a gente pensa numa unidade de transição, o ideal é que a gente pense em 30 dias. Tem pacientes que vão ficar 60? Tem pacientes que vão ficar 60. Mas o ideal é que a gente pense em 30 dias. Então, se eu levo ele para uma unidade de transição em 30 dias, eu consigo reduzir complexidade? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu consigo tirar uma traqueostomia? Eu consigo tirar uma gastrostomia? Né? O que eu consigo em 30 dias? Se eu consigo, se eu tenho potencial de reabilitação no curto prazo, esse paciente se beneficia de ir para um hospital de transição, tá? E se ele não tem potencial de reabilitação de curto prazo, ou seja, o potencial dele é de longo prazo, né? Aí eu estou falando de um paciente com uma gravidade maior, uma complexidade clínica e cuidado maior, e aí eu estou diante do paciente que se beneficiaria primeiro de um home care. Tá bom? Dúvidas? Vamos lá, isso aqui é um retrato bem interessante assim para a gente discutir. Não sei se isso faz sentido para vocês. Nenhuma? Tô de olho aqui, doutora. Qualquer coisa eu te falo. Tá bom. Aqui é uma outra maneira da gente falar a mesma coisa, só de uma forma didática para ajudar vocês a gravarem o conceito, né? Então, de novo, home care é para quem tem complexidade de cuidado bem maior do que complexidade de reabilitação. O hospital de transição é para quem tem complexidade de reabilitação maior ou igual à complexidade de cuidados. O centro de reabilitação tem complexidade de reabilitação como prioridade, muito superior à complexidade de cuidados. Pacientes com alta complexidade de cuidado não vão para centro de reabilitação.
E as instituições de longa permanência, que a gente acabou não falando, né? Mas também é um outro cenário possível para alguns pacientes, né? E que, de modo geral, são restritos a pacientes sem potencial de reabilitação, apenas demandas de cuidados, ou seja, não é igual ou maior, é apenas, né? É apenas demanda de cuidados e geralmente tem relação com o suporte social, né? A falta do suporte social. Aqui eu trago um pouquinho de tempo para provocar algumas reflexões. Então, de novo, trazendo o AVC como modelo, tá? E, gente, eu não quero que vocês saiam daqui achando que transição de cuidados só cabe ao AVC, tá? Cabe a toda e qualquer patologia que gere riscos, né, de perda funcional e de complicações na saída do hospital para casa, né? Eu amo o modelo por ser uma doença de maior prevalência e porque tem muita literatura, então ajuda a gente nas nossas discussões, tá bom? Então, olhando para essa literatura aqui, o que eles falam para a gente? Que independente da gravidade, com uma reabilitação adequada, obviamente, né? Em torno de 4 meses, o paciente atinge atinge 95% do seu melhor potencial. Então, isso aqui é para provocar um pouquinho a gente, para que a gente tenha em mente isso, que não, quando eu estou falando de transição, eu também estou falando na fase crônica, né? Então, qual que seria o mundo ideal? Que eu ficasse com o meu paciente dentro do hospital até 7 dias. Em 7 dias eu vou migrar ele ou para casa ou para uma unidade de transição, né? Na unidade de transição, no melhor cenário, eu fico com ele 30 dias, de 30 a 60. Depois ele vai para o centro de reabilitação, ou ele saiu do hospital já para o centro de reabilitação. E no centro de reabilitação, eu também tenho que ter essa clareza de que em torno de 4 a 6 meses, eu estou finalizando esse processo e estou entrando numa fase de manutenção, onde talvez fique só o condicionamento físico, uma ou outra terapia de manutenção quando necessário, né? Então, é importante que a gente tenha esse... Eu sei, né, que medicina não é matemática, em neurologia mais difícil ainda, né? No Brasil é mais difícil ainda a gente seguir esse racional de linha de tempo, porque a gente sabe que muitos pacientes não têm reabilitação na fase aguda, demoram muito para chegar num centro de reabilitação especializado e por isso perdem muita janela, né, de terapêutica. E com isso, esses tempos aqui ficam utópicos, né, na nossa realidade. Mas é importante a gente saber qual é o cenário ideal, né? Eu acho que é um conceito que vocês precisam conhecer e lutarem e buscarem para algo próximo desse cenário ideal, né? Mas a gente sabe que a realidade é diferente. Aqui eu trouxe só como exemplo para vocês um estudo que a gente fez. Lembra que eu contei para vocês no começo da aula que eu fiz em determinado momento um estudo no Einstein para convencer as diretorias de que o fisiatra precisava entrar para todo paciente com AVC? Então, esse aqui é um pedacinho desse estudo, que para provar para a diretoria, né, que seria importante o fisiatra entrar, eu tive que levantar alguns números. Aqui é um recorte onde a gente compara tanto no AVC isquêmico quanto no AVC hemorrágico as populações, né, que tiveram acompanhamento de uma equipe de reabilitação e transição e os que não tiveram, e do ponto de vista funcional, o resultado através do ranking foi melhor naqueles que foram acompanhados por uma equipe de reabilitação e transição. Como eu disse para vocês, a gente estabeleceu alguns critérios e a gente viu que nem todos os pacientes precisavam de segmento com a nossa equipe, muito em função
da boa resposta à trombólise e recanalização mecânica e todos os tratamentos hemodinâmica, né, feitos na fase aguda. Então, aqui é um recorte dos primeiros 6 meses do piloto que a gente fez, onde 188 pacientes com AVC deram entrada, né, no hospital, aplicando esses critérios de ranking maior ou igual a 1, estabilidade clínica, diagnóstico definido, estar fora de sedação. Foram acionados a fisiatria em 72 casos, e quando a fisiatria aplicava o checklist de complexidade e de barreiras à reabilitação, ou seja, para identificar pacientes de risco para segmento, desses 72, apenas 30 tiveram indicação de seguir com essa equipe de reabilitação e transição, tá? Nesse checklist de complexidade, algumas questões são interessantes da gente levantar. Então, por exemplo, 91% deles precisavam de mais de uma modalidade terapêutica, 39% tinham indicação de órteses, 35% tinham indicação de estabilizador de ombro. Não é pouco, né? Se vocês olharem, não sei quem tem experiência aí em hospital, a gente vê muito pouca prescrição de estabilizador de ombro, né? Pelo menos aqui a gente vê muito pouco. E aqui nessa amostra, 35% tinha indicação, então eu acho que a gente deixa de prescrever, né? Modificação ambiental e tecnologia assistiva foi necessária em 57% deles. 27% tiveram indicação de tratamento para dor. 44% precisaram de algum tratamento para controle do tônus. 44% tiveram problemas osteoarticulares com necessidade de tratamento. 48% com depressão, né, precisaram de tratamento. 57% com sinais claros de descondicionamento físico. 4% apenas em uso de medicação detrimental. O que é isso, né? Então, quando a gente avalia esses pacientes, a gente precisa estar muito atento em relação a medicações que possam estar prejudicando a evolução funcional. Então, por exemplo, os anticonvulsivantes, né, como o Idantal, que acabam prejudicando o retorno de algumas questões de linguagem e cognição. Então, quando possível, né, a gente sabe que nem sempre é possível, a gente sugere a troca, né, de um Idantal, por exemplo, por uma lamotrigina, isso acaba ajudando na resposta, né. Existem, por exemplo, o diltiazem, alguns antihipertensivos que diminuem o tônus. Então, se eu estou diante de um paciente flácido, que eu preciso elicitar tônus, eu não posso ter esse tipo de medicação na prescrição, né? Então, são medicações detrimentais que precisam ser vistas e orientadas, né? E adequadas. 22% deles tiveram a necessidade de condutas relacionadas às alterações esfincterianas. 39% precisaram de treinamento de cuidador para cuidadores, né? 40% tiveram necessidade de orientação em relação à nutrição e 26% teve fatores de risco para espasticidade maligna. Vocês sabem quais são os fatores de risco para espasticidade maligna? Queria ouvir de vocês. Sabem o que é espasticidade maligna? Eu não acredito que eu vou acabar a aula falando sozinha. Se não fosse o Ricardo, o Lucas, quem mais que ajudou aí um pouquinho? O Caio, que está lendo as perguntas. Então, espasticidade maligna, gente, é aquela espasticidade, com certeza todos vocês já viram aquele paciente que com 1 ano de AVC tem já várias deformidades, a despeito de um bom tratamento de reabilitação. Então, é aquele paciente que você fez tudo certo. Você orientou, você fez a terapia, você fez toxina botulínica, você deu a medicação certa, você fez, botou a órtese, você fez tudo direitinho. E ainda assim, ele deforma debaixo do seu nariz, né? São aquelas espasticidades que a gente não consegue controlar, né?
Esses casos, a gente poderia controlar, a gente conseguiria controlar se a gente identificasse precocemente, ainda no ambiente hospitalar. E existem algumas dicas para a gente identificar quem são esses casos que vão desenvolver a espasticidade maligna em 1 ano. Então, quais são esses fatores de risco? São, de modo geral, pacientes mais jovens, na faixa dos 40 anos, de modo geral, pacientes com lesão de hemisfério direito, pacientes com alteração sensório-motora grave, pacientes que têm alteração de percepção ou negligência, e pacientes que já aparecem, né, onde aparece espasticidade dentro das primeiras 4 semanas pós-AVC. Nesses casos, se a gente trata com toxina botulínica precocemente, a gente evita esse cenário de deformidade e de espasticidade não controlável em 1 ano, tá? Então, isso é muito importante. Nessa amostra que nós levantamos aqui, 26% deles tinham risco para espasticidade maligna, tá bom? Então, eu acho que isso aqui é um retrato fiel a tudo que a gente conversou durante a aula, né? Acho que ele traz para o concreto a importância dessa equipe de transição e reabilitação, olhando para essa população, olhando e cuidando dessas questões, né? Porque existe demanda e, se bem tratado, a gente acredita que esses pacientes aqui vão ter uma alta mais segura, mais rápida, né? Quando a gente fala rápida, tem que tomar cuidado, né? A transição hospitalar, ela tem como objetivo evitar a hospitalização prolongada, mas também eu não posso dar alta antes do paciente estar pronto, né? Porque senão eu vou ter readmissão. E a readmissão, de modo geral, está relacionada a custo maior e mortalidade maior. Então, não tenho interesse nenhum em dar alta antes do tempo, tá? Então, isso também precisa ficar claro, ok? Dessa amostra de pacientes aqui, 74% deles foi prescrita, né, a reabilitação em centro de reabilitação. 26% foram para home care. Nesta amostra, nenhum foi indicado para a unidade de transição. E 13% deles usaram a telereabilitação como método de continuidade de cuidado para garantir a segurança nas transições futuras, tá? Do ponto de vista de desfecho, pelo ranking, né? Isso dentro do hospital, tá? Então, na admissão era 3,64, na alta 2,73. E depois que eles vieram para o centro de reabilitação, na alta hospitalar, nós vimos uma MIF de 73 e 1 mês depois uma MIF de 89, tá? O que é compatível com indicadores de boas práticas. E aí a gente conclui, né? Que o que a gente quer que aconteça com os nossos pacientes, não só no AVC, né? Mas em todas as patologias incapacitantes, que a reabilitação aconteça de forma precoce, que ela seja específica, que ela entre no tempo certo, na intensidade certa, que ela seja voltada a barreiras e cuidados de transição, tá? E que a gente migre o paciente para o local adequado, respeitando as necessidades de cada um deles. Assim a gente vai ter resultados mais satisfatórios, menor espaço de tempo, com menor custo. Tá bom? Quanto tempo a gente tem, Caio, ainda? Tem mais 35 minutos, doutora. Tá bom. Perguntas até aqui? Por enquanto, não. Não? Então, eu vou provocar vocês, que agora vocês vão ter que falar. Eu vou usar como exemplo um caso clínico. São 2 casos rapidinhos para a gente fechar a aula, tá? Se alguém estiver dormindo aí, acorda, porque já acabou,
Mas só para a gente deixar como exemplo 2 casos. E aí vocês vão me dizer, na opinião de vocês, se o que aconteceu com esse paciente aqui foi adequado, não foi, como que deveria ter sido melhor ou pior, enfim. Eu queria ver a visão de vocês em relação a esse caso, em relação à escolha dos locais de tratamento, tá? Se está adequado ou se poderia ser diferente. Então, é um paciente de 54 anos que teve um AVC hemorrágico tálamo-capsular à esquerda, uma semana após um procedimento de angioplastia coronariana. Ele ficou 40 dias entre UTI e semi-intensiva, foi entubado, traqueostomizado, passou por um momento dialítico, teve uma broncopneumonia hospitalar, hipertensão refratária de difícil controle, teve uma retenção vesical que precisou de uma cistostomia, chegou a fazer uso de sonda nasointeral, tinha como resultante uma dupla hemiparesia pior à direita, com uma afasia, apraxia, disfagia e algumas alterações cognitivas comportamentais. Foi classificado como ranking 4. Ele ficou 60 dias em enfermaria, com padrão atencional flutuante, instabilidade glicêmica, foi realizado, né, uma gastrostomia já com ele na enfermaria, que teve algumas complicações pós-operatórias, seguiu em reabilitação com objetivos principais de decanulação, estabilização do padrão atencional e progressão dietética. Recebeu alta depois desses 60 dias, sem tráqueo, com gastro só para líquidos e medicações, mantendo alerta, participando dos seus autocuidados, fazendo pivô com a ajuda de terceiros, comunicação mais efetiva, uma cadeira prescrita, né, adaptada para ele, ortetizado, com a pressão de um estande para ortostatismo em casa, orientação nutricional, porque ele tinha uma obesidade sarcopênica, na verdade, cuidador bem treinadinho e com uma prescrição de físio 5 vezes por semana, TO 3 vezes e fono 2 vezes para centro de reabilitação. Aí ele ficou com a gente até o momento, né, dessa preparação da aula que ele tinha 45 dias em centro de reabilitação, já sendo capaz de tocar a cadeira de rodas, auxiliando nas transferências, foi retirada a gastrostomia e a cistostomia, realizou físio 3 vezes, e aí mudou o plano, né? Então, diminuiu a intensidade da físio para 3 vezes por semana, TO 2 e começou a hidro 2 vezes. E naquele momento que eu preparei a aula, o foco era aumentar a iniciativa motora, testar uma cadeira motorizada e estava aguardando a possibilidade de iniciar robótica. Queria ouvir um pouquinho o que vocês acharam desse caso. Se tem alguma sugestão, chama atenção, frente a tudo que a gente discutiu. Todo mundo dormindo? A única certeza que eu tenho é que o Caio está acordado, né, Caio? Estou acordado e de olho no chat aqui. Nada? Doutora, eu acho que, já que ninguém se manifesta, enquanto a gente espera, nesse caso o que chama atenção é o tempo de internação prolongado, né? Eu acho que a gente podia, né, na verdade, você podia falar um pouquinho das complicações que a gente enfrenta. Imagino que em hospital de referência menos, mas assim, em hospitais gerais de uma maneira corriqueira, com as indicações de terapias, né, no contexto hospitalar. Porque até você mudar o foco da fisioterapia respiratória para fisioterapia motora, às vezes até uma chavinha que demora um pouco a ser virada, né? E a gente sabe o quanto é importante, aí foi amplamente falado na aula, que a reabilitação precoce é muito importante, né? Então, se a gente for pensar
naquela janela dos 4 meses, né, que idealmente a gente tem que procurar intensificar a reabilitação, ele passou grande parte desses 4 meses dentro de um contexto hospitalar, né? Então, como é que a gente lida com os cuidados no contexto dentro do hospital? Aí você está trazendo uma realidade, outra realidade, né? De 4 meses dentro de um hospital, uma realidade crítica, né? Onde a gente... é a realidade, né, Caio? Às vezes você não tem equipes preparadas, né? Muitas vezes as equipes de fisioterapia dentro dos hospitais gerais estão muito habilitadas a fisiorrespiratória e quase nada habilitada a fisiomotora, né? Então, de fato, são outras barreiras, né? Que a gente nem descreveu aqui, que são as barreiras da vida prática, né? De fato, aqui nesse caso, o que eu queria suscitar de discussão era realmente esses 60 dias de enfermaria, né? Quando ele sai ali da UTI, da SEMI, onde a gente tem o objetivo e aí a gente percebe, né, claramente que tem complexidade clínica, porque ainda tem instabilidade glicêmica, né? Ele ainda tem traqueostomia, ele ainda está com gastrostomia, tem várias questões ali clínicas, né? Uma dificuldade grande na progressão dietética pela instabilidade glicêmica. Então, ele é um paciente que tem uma complexidade de cuidado associada a uma complexidade de reabilitação. Então, o ideal para esse paciente não seria ter ficado 60 dias num hospital de agudos, né? Que é o meu hospital aqui. O ideal seria que ele tivesse saído da UTI, mais uma semaninha ali na enfermaria e já migrado para um hospital de transição e reabilitação, né? Esse seria o cenário ideal para esse paciente. A gente teria redução de custos, otimização de recursos, né? A gente estaria alocando o paciente certo no local certo. Mas nesse caso aqui especificamente, não houve a possibilidade de cobertura numa unidade como essa, e ele acabou recebendo os cuidados aqui dentro do hospital. A gente tem aqui o privilégio de ter toda uma equipe de reabilitação, mas a gente sabe que não é a realidade da maior parte dos hospitais de agudos, né? Você ter uma terapeuta ocupacional, você ter uma fono especializada, físio especializada em neuro, em respiratória, quer dizer... Então, esse paciente aqui, se ele tivesse ficado esse tempo todo num hospital de agudos, sem essa equipe multiprofissional, sem suporte de fisiatras, né? Provavelmente esse paciente teria evoluído mal, né? Porque ele é um paciente bastante limítrofe, inclusive do ponto de vista clínico, para todas as complicações secundárias à hospitalização, né? Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui com esse caso, tá? Esse seria o paciente-chave ideal para ter ido para um hospital de transição, tá bom? Doutora, o pessoal acordou aqui e Vamos lá. mesmo você não estando lendo o chat, você acabou respondendo várias das perguntas que foram feitas. Que bom. Então, a primeira do Alex foi se realmente ele foi direto para o centro de reabilitação, ele teve um período em algum hospital de transição, alguma outra unidade, que você acabou já abordando, né? E depois a Alcia Albuquerque também perguntou qual foi o contexto da internação prolongada, se teve um pouco de facilitar, né, o processo de transição ou se foi mais pelo contexto clínico mesmo. Aí o que você acabou abordando também. Isso. E aí agora chegou uma pergunta interessante aqui da Caroline Alves. Ela perguntou se a cadeira motorizada é mais para independência na locomoção para longas distâncias, porque visto que ele já consegue tocar a cadeira de rodas, mas também se tem algum contexto da dificuldade em você manejar a cadeira enquanto um paciente hemiplégico. Essa pergunta é maravilhosa, tá? A cadeira motorizada para esse paciente, ela entrou com um objetivo muito específico. Primeiro que ele era um paciente que morava numa casa gigantesca e super acessível, plana, para uso de cadeira motorizada até mesmo dentro de casa, tá? Então, esse é um ponto.
E o fato da gente ter escolhido, porque ele não iria usar exclusivamente, né? Ele iria usar em alguns momentos a outra cadeira, em alguns momentos a cadeira motorizada. Foi para treino cognitivo, Carolina, tá? Porque esse paciente, no final, o que estava mais impactando na vida dele eram algumas questões cognitivas. E a gente entendeu que a cadeira motorizada elevaria o grau de dificuldade cognitiva para essa tarefa. Então, como ele era um paciente que tinha essa possibilidade financeira, mas se eu não me engano, ele na verdade ele alugou por um período, que foi o período que a gente usou para esse treino, né, para essa habilidade cognitiva, e depois ele ficou só com a cadeira não motorizada, tá? Mas obrigada pela pergunta, a oportunidade da gente falar. Muitas vezes a cadeira motorizada ela é prescrita não só por uma questão da mobilidade em si, mas por ser uma tarefa, uma forma, uma terapia cognitiva muito interessante. E aí eu acho que vale lembrar disso. Tá bom? Vamos para o Doutora, o caso 2? Lucas, Pode falar, Caio. o Lucas que continua contribuindo e nos ajudando aqui, ele perguntou quais as modalidades da robótica o paciente, se é mais de uma ou se é só uma das modalidades de robótica que o paciente está aguardando. Neste paciente aqui era Locomate, robótica para marcha. No caso deste paciente. Tá bom? Caso 2. Feminino, sexo feminino, 39 anos, um AVC isquêmico por dissecção de carótida esquerda acima do bulbo, oclusão em T carotídeo por provável embolia distal da dissecção. Realizada a trombectomia mecânica, mais estente em carótida interna, com reperfusão. Essa paciente evoluiu com uma hemiparesia direita, predomínio braquial, afasia mista, disfagia e apraxia. Ficou 3 dias em UTI, 3 dias em semi-intensiva para uma vigilância neurológica infecciosa, 5 dias de enfermaria para a finalização da antibiótico-terapia, progressão da dieta e retirada de sonda nasointeral. Teve alta, com troca de passo supervisionada, o membro superior direito ainda plégico, mas iniciando já um aumento de tônus, afasia mista com sim e não um pouquinho mais consistentes, compreensão um pouquinho melhor também, uma dieta adaptada. Encaminhada para o centro de reabilitação, essa paciente então não foi para home care, não foi para unidade de transição, ela foi encaminhada para centro de reabilitação, tá? Com uma prescrição de físio neurológica 3 vezes por semana, TO 3 vezes e fono 5 vezes. Evoluiu após 1 mês com independência total. Ela teve um resultado assim muito rápido, essa paciente. Inclusive, retornando a dirigir, zerou todas as queixas de deglutição, porém apresentando aumento de tônus progressivamente em membro superior direito, com necessidade de toxina botulínica. Após 2 meses, foi introduzido medicação para afasia. No caso dela, se eu não me engano, foi o donepezil. Foco na melhor qualidade de movimento em membro superior direito e na funcionalidade da linguagem, eram os objetivos terapêuticos. E foi sugerido técnica de contenção induzida, a qual ela realizou. No 3º mês, bom resultado funcional em relação ao uso do membro superior, seguindo com condicionamento físico adaptado 3 vezes, então ela já não estava mais em fisioterapia, ela foi só para condicionamento, e manteve apenas fonoaudiologia 3 vezes, com foco no retorno ao trabalho. E não está escrito aqui, mas essa paciente também, depois desse momento aqui, ela chegou a fazer estimulação magnética transcraniana. E tem tido independência, ela já resgatou 100%, e o que resta hoje é uma afasia, mas ainda assim com uma melhora gigante, ela faz tudo sozinha, ela fala ao telefone sem nenhum auxílio, enfim, uma paciente muito bem reabilitada, que foi reabilitada, muito bem reabilitada em pouco tempo. O que vocês acham? Vocês acham que os tempos aqui foram adequados? O local que ela foi tratada foi adequado? O que vocês acharam?
Nada? Por enquanto, não. Mas eu gostaria de comentar também que é impressionante, né? São dois casos super graves, né? Do ponto de vista até da localização do AVC, mas com evoluções extremamente favoráveis e rápidas, né? Mesmo no caso anterior, em que o paciente ficou um longo tempo internado, ele teve uma evolução super rápida. E isso acho que mostra o que foi debatido durante a aula, que sabendo indicar o que indicar no tempo certo, esses pacientes têm uma resposta muito boa. Sim, acho que essa é a ideia da gente trazer o caso, Caio. E neste caso aqui, né, nesse racional que a gente apresentou na aula, ela era uma paciente para centro de reabilitação mesmo, né? Então, era um ranking 3, com bom suporte social, baixa complexidade clínica. Ela foi bem indicada para centro de reabilitação. Diferente desse anterior aqui, né? Que tinha um ranking 4 e 5, teve potencial e tinha potencial de reabilitação em curto prazo. O ideal para ele teria sido o hospital de transição, né? Então, é mais para a gente exercitar esse racional da complexidade clínica, complexidade de reabilitação, né? E sempre tentando buscar o menor tempo possível dentro do hospital de agudos, que de modo geral são despreparados para reabilitação desses pacientes, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês aí de conceitos e provocações dentro do universo da transição hospitalar. Tá bom? Doutora, chegaram alguns apontamentos aqui em relação ao último caso, só para encerrar rapidinho, que também já estamos quase dando o tempo limite. A Silvia de Oliveira pergunta se teria algum aspecto, algum ganho diferente ou até mais rápido que essa paciente poderia ter num contexto intra-hospitalar, indiferente do centro de reabilitação. E ela também pergunta em relação ao TMS, se qual a frequência, o local aqui eu entendo que talvez o local cortical onde está sendo aplicada a estimulação, se você podia falar um pouquinho sobre isso. Silvia, no caso dessa paciente, eu acho que ela não se beneficiaria de ter ficado mais tempo dentro do hospital, tá? É uma paciente jovem, uma paciente que já não tinha mais nenhuma demanda clínica, né? A demanda dela era absolutamente só reabilitação. E o quanto antes esses pacientes voltam para casa, para sua realidade, né? Se eles têm a estrutura de um centro de reabilitação para começar de imediato, o ideal é que a coisa aconteça desse jeitinho aqui, quer dizer, o mais rápido possível, voltando para casa com a estrutura de reabilitação adequada. Então, eu não enxergo que o ideal para ela fosse ficar um pouquinho mais de tempo no hospital, tá? E em relação à sua segunda pergunta, infelizmente eu não sou a melhor pessoa, a pessoa mais habilitada para te responder isso, tá? Eu não tenho essa expertise para te explicar sobre a estimulação magnética, né? Localização, frequência, pulso, intensidade, modalidades. Eu não sou capacitada para essa resposta. O que eu posso te dizer é que eu, de modo geral, indico para os meus pacientes, né? Eu encaminho para especialistas que fazem esse tipo de tratamento, principalmente pacientes sem risco convulsivo, pacientes que já entraram, eu prefiro indicar numa fase mais crônica da doença, ou seja, após 3 meses, tá? E principalmente para pacientes afásicos. É o tipo de paciente que eu mais indico a estimulação magnética transcraniana, tá? De modo geral, eu falei 3 meses, mas às vezes eu prefiro até chegar nos 6 meses para indicar. É um cuidado que eu particularmente tenho, tá? Mas de 3 a 6 meses dá para a gente sugerir. O déficit, né, que eu mais vejo resultado é realmente nos distúrbios de linguagem, tá bom? Um pouquinho da minha experiência. Acho que era isso, Caio. Mais alguma pergunta? Chegou uma agora às 45 sobre medicações para afasia. Legal.
qual o momento de indicação, quais os melhores critérios para indicação, se você podia falar um pouquinho disso. Sim, então medicação para afasia sempre depois de um mês, nunca antes disso, tá? Os resultados são bons, vale a pena sugerir sim. Eu sempre sou um pouquinho mais prudente do que o normal. Então, eu, de modo geral, eu espero 60 dias para indicar a medicação. Mas em alguns casos, assim, a gente indica depois de 30 dias. E o que a gente usa, ou a memantina ou o donepezil, tá? Existem estudos com a rivastigmina e com a galantamina também, mas eu confesso que na minha prática eu acabo não usando muito. Então, na prática, eu prefiro o donepezil e a memantina, e aí depende muito, assim, por exemplo, se eu tenho questões comportamentais associadas, eu prefiro a memantina do que o donepezil, né? Pacientes mais jovens toleram melhor o donepezil, pacientes mais idosos toleram melhor a memantina. Então, esses critérios vão fazendo a gente escolher por uma ou por outra, tá? E é isso. E a grande questão que envolve essa terapêutica medicamentosa na afasia, que a gente não tem resposta, é quando suspender, né? Eu acho que é a principal dúvida. Assim como na demência, muitas vezes quando você suspende esse tipo de medicação, existe um regresso, né? Então, o que eu uso como premissa, tá? Mas isso não tem respaldo em literatura. De modo geral, eu espero, no mínimo, 6 meses, mas de preferência 1 ano de estabilidade do quadro. Ou seja, eu tô lá com o meu paciente tratando, ele está fazendo fono, eu tenho as minhas escalas de avaliação, né? E ele está melhorando, ele está melhorando, ele está melhorando. Chega um momento onde eu vejo que ele estacionou, né? Quando ele chega nessa estabilidade, ou seja, no teto de melhora, a partir daqui eu conto de 6 meses a 1 ano, tá? E aí daqui a 1 ano eu vou tentar tirar a medicação. Tá? E de modo geral, dessa forma, vai bem. E a gente não tem piora durante a retirada. Doutora, agora para encerrar mesmo, a última que chegou aqui do Felipe Ramos, ele queria saber se do ponto de vista, enquanto gestora, quais são os maiores desafios em manejar, em se criar, em se manter um centro de transição? Eu acho que o principal desafio está ainda no conceito. As unidades de transição, elas ainda não ganharam a credibilidade que elas merecem pelas fontes pagadoras, porque elas vêm de um histórico das instituições de longa permanência. Então, a maior parte das unidades de transição, elas começaram como unidades de longa permanência hospitalar, né? Que são unidades onde os pacientes ficam por meses e anos, né? Então, que eram os antigos hospitais de retaguarda, né? Que a gente usava esse termo. Então, elas, em algum momento, veio o conceito de transição para o Brasil e essas estruturas se transformaram, né? Então, eram hospitais de retaguarda e que acabaram se remodelando para unidades de transição. Isso prejudicou muito e continua prejudicando ainda a visão das operadoras, das fontes pagadoras em relação a esse modelo de cuidado, né? E o que hoje os gestores dessas unidades de transição têm trabalhado muito é na divulgação desse conceito de que hospital de transição não é retaguarda, não é longa permanência e que tem critérios bem estabelecidos, como os que a gente definiu aqui. Então, lembra que eu falei que para ir para um hospital de transição, eu tenho que ter
prognóstico de melhora em curto prazo, ou seja, eu preciso ter um paciente com potencial de redução de complexidade em 30 a 60 dias. Então, eu não estou falando de longa permanência, eu não estou falando de retaguarda, né? Eu estou falando realmente de transição e reabilitação. Essa questão conceitual, então, hoje, os gestores estão lutando muito para provar isso, para mostrar isso, que de fato eles estão devolvendo os pacientes para as suas casas, né? Rapidamente, né? E tirando do hospital, reduzindo o custo do hospital de agudos e devolvendo rapidamente o paciente para casa. Então, o maior desafio é tentar garantir esse conceito, né? Porque se as unidades de transição, por N motivos, começam a colocar pacientes de vários tipos dentro das suas estruturas, elas acabam não ganhando credibilidade, né? Então, você fica ali com um monte de paciente crônico misturado com o paciente de reabilitação, isso acaba fazendo com que a credibilidade se perca e dificulte a aceitação das operadoras em transferir pacientes para essas unidades. Então, assim, eu acho que eu diria que o maior desafio no momento é esse, né? É ser fiel ao conceito, né? Ao que se preconiza de fato para uma unidade de transição. Se a gente conseguir isso, a gente vai alavancar, essas unidades vão... E está acontecendo, né? Hoje a gente já, inclusive, tem uma sociedade de unidade de transição. Então, assim, são profissionais que estão, inclusive, se organizando do ponto de vista de associações. A coisa está melhorando, né? Mas ainda não existe essa cultura no Brasil, e muito em função desse histórico, né? Tá bom? Muito bem. Acho que, em nome da Associação Paulista de Medicina Física e Reabilitação, primeiro agradecer de novo a doutora Milene. É sempre um prazer e a gente aprende muito vendo suas aulas. É sempre uma nova janela, uma nova porta que se abre sempre sobre assuntos tão de vanguarda, né? E tão importantes quanto o que está acontecendo, está sendo falado agora. Então, muito obrigado. Sempre super disposta e solista em nos ajudar também da Associação Paulista. Então, em nome de todos, agradeço. Também agradeço a todo mundo que assistiu, agradeço ao suporte da Alexandre e da PM e até o mês que vem. Então, obrigado a todos. Caio, Para vocês. Eu queria agradecer a sua participação. Me desculpa que eu não consegui entrar desde o início. Eu estava participando de uma live da CD justamente sobre comunicação e os impactos emocionais inerentes a toda essa dificuldade. E eu queria te agradecer que você, como grande mentora nossa, e eu estou trabalhando muito mais com Lea por sua causa, você me inspirou demais. E obrigada por tudo que você ensinou pra gente. A gente sente muita falta de trabalhar no dia a dia com você. E residentes, vocês, nossa, uma super oportunidade aí com dar aula com a doutora Milene. Então, obrigada. Hoje eu consegui dar aula porque eu aprendi com ela. Então, beijo, obrigada, Imagina, viu? Ana, imagina. Vocês me deixam emocionada. Mas... Obrigada a vocês, um prazer enorme, tá? Contem comigo sempre que precisarem aí. Muito obrigada. Uma boa semana para todos. Muito Beijo. obrigado e boa noite. Beijo.